qual é a diferença entre talentos e dons? A diferença consiste no seguinte: talentos são naturais, dons sobrenaturais. Talentos vêm do berço. Você nasce e já traz consigo aquelas aptidões. Os dons ocorrem através do novo nascimento. O Espírito Santo, que é o responsável por nos fazer nascer de novo, ele vai nos capacitar com os dons sobrenaturais. Agora, os talentos, além dos talentos que já são natos, existem os talentos adquiridos. Você pode adquirir através dos estudos talentos. Por exemplo, na área das artes, aqui eu escrevi: músicas, danças, pinturas, esculturas, teatro, literatura, cinema, fotografia, jogos eletrônicos e arte digital, etc. As pessoas podem adquirir habilidades no contexto dessas artes, ou pode nascer já com esta habilidade. Ele pode já trazer consigo desde o nascimento. Quanto aos dons, a Bíblia vai descrever dons espirituais ou dons do Espírito, 1 Coríntios 12, versículo 1 a seguir. Dons administrativos, Romanos 12, versículo 3 a seguir. Ou dons ministeriais, Efésios 4, versículo 11. Quer dizer, uma coisa é você ter talentos, ou pelo menos um talento. Na parábola dos talentos, Jesus afirmou que, no mínimo, a pessoa pode receber um talento, uma habilidade, para prestar serviço a este mundo. Outra coisa é você ter talentos mais dons sobrenaturais. Por quê? Porque os dons, eles vão ornamentar os talentos. Ou seja, os dons são ferramentas que vão potencializar os talentos. Vou dar um exemplo aqui. O teólogo chamado de Santo Agostinho, século IV, ele tinha o talento voltado para as ciências humanas. Era um filósofo. Só que ele recebeu de Deus o dom para ser teólogo. Foi considerado, e até hoje ele é considerado, um dos maiores pensadores, e filósofo e teólogo depois do apóstolo Paulo. O mesmo podemos fazer referência aqui ao São Tomás de Aquino, que também era filósofo e teólogo. Francis Bacon, né? Filósofo e teólogo, além de outras formações ele tinha. Lá de França, país da França. O dinamarquês Søren Kierkegaard, que também era filósofo, era teólogo, além de outras formações que ele tinha, também considerado o pai do existencialismo. Isaac Newton, que foi astrônomo, foi filósofo, teólogo, teve outras formações também e foi considerado o pai da física. Emmanuel Kant, século XVII, considerado um dos maiores teólogos do século XVII até nossos dias, né? Teólogo alemão que escreveu muito sobre muita obra a respeito da razão, a razão pura, etc. Muita obra ele deixou aí escrita. Ou seja, quando a pessoa, além de talentosa, ela renasce para poder receber os dons espirituais, ela vai proporcionar à humanidade um benefício extraordinário, não apenas para fins temporal, mas para fins de eternidade, porque ela vai prestar serviço também ao reino de Deus. Então tá aí a diferença entre talentos e dons. Talentos são naturais, dons são sobrenaturais. Talentos vêm com o nascimento,
dons vêm com um novo nascimento. Os talentos envolvem as artes, bem como a ciência, tanto das exatas como as ciências humanas, exatas, matemática, química, física, engenharia, humanas, geografia, antropologia, teologia, filosofia, etc. Então, talento é fundamental. E Deus tem capacitado a todos nós, no mínimo, com um talento. Mas talento sem dons cumpre apenas um lado da moeda. Não vai atender ambos os lados. Vida temporal e vida eterna. E os dons, Deus utiliza eles na vida de cada um de nós como um adorno para os talentos, como uma ferramenta que potencializa os talentos. Esta é a palavra que eu estava pensando em trazer para a nossa reflexão dessa tarde. Valério Pontes, se inscreve, deixa o seu like, compartilha e vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.